Há um estimado pastor dentro do nosso meio batista regular, ele escreveu um livro muito interessante. Um livro que tem por título Decepcionados com a Bíblia. E a tese desse pastor é mostrar como as tentativas de se descredibilizar as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, elas não se sustentam. Então, a decepção dessas pessoas, desses céticos a respeito dos textos do Novo Testamento, elas não têm fundamentação quando elas são averiguadas mais a fundo, de maneira mais detalhada. Um desses maiores céticos que é mencionado e combatido no livro é um cético chamado Bart Ehrman. Esse homem, ele é um homem bem conhecido hoje no mundo acadêmico, e a proposta dele sempre é essa descredibilização das Escrituras, principalmente do Novo Testamento. Por isso o título, Decepcionados com a Bíblia. Será se há razão para termos essa decepção com o Novo Testamento? Mas, pensando sobre isso, eu chego ao ponto de dizer que essa decepção com as Escrituras é uma consequência de uma decepção a respeito do Senhor Jesus Cristo. A decepção em face do próprio Senhor Jesus leva este homem ou outros homens e mulheres a se decepcionarem também com as Escrituras. Por que não com a igreja, com o corpo de Cristo, com a comunidade? Lembra, tudo tem o seu início, o seu princípio com a pessoa, com a figura do Senhor Jesus Cristo. Decepcionados com Jesus. Era isso que eu queria falar com vocês hoje à noite. Eu queria convidar você, aqueles que já estão, a ficarem, e aos que não estão, a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós iremos destacar alguns versículos nessa passagem, neste capítulo do Evangelho, que já foi lido por nós de maneira completa na direção. Decepcionados com Jesus. E a pergunta que fica para nós é por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Por que você e eu nos decepcionamos com determinadas pessoas? Por que é que em um relacionamento conjugal o esposo ele se decepciona com a esposa? Por que é que num relacionamento de igreja, de comunidade, os irmãos se decepcionam uns com os outros? Por que é que no trabalho, na universidade, no colégio, os alunos, os empregados, patrões, eles se decepcionam uns com os outros? Essa é uma pergunta importante, é uma pergunta interessante. Por que é que nós nos decepcionamos, na verdade, com as pessoas? E uma resposta simples, direta, é porque nós nutrimos, muitas vezes, expectativas equivocadas, expectativas falsas, expectativas que não condizem com a realidade no que diz respeito àquelas pessoas. Quando nós alimentamos determinadas expectativas de alguém, que não são expectativas corretas, adequadas, muito provavelmente nós iremos nos decepcionar com elas. Ora, nós somos pecadores, nós vivemos entre pecadores, e esses momentos, eles, com certeza, provavelmente, eles surgirão. Não é o caso do Senhor Jesus ser um pecador, mas quando nós olhamos para as Escrituras, várias pessoas se decepcionaram com Jesus. Em determinado momento da trajetória daquelas pessoas com o Senhor Jesus, elas chegaram ao ponto de se decepcionarem. Nós vamos ver no texto que não apenas se decepcionarem, mas abandonarem Ele. Elas vinham seguindo Ele em certa medida, mas chegou um tempo que aquilo não era mais possível. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em João capítulo 6, iremos destacar inicialmente só 3 versículos. Primeiramente o versículo 41. Versículo 41 do capítulo 6. Diz o seguinte: Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 60. Passa um pouquinho mais aí, versículo 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E aí o versículo 66.
Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Vamos orar. Santíssimo Deus, ó meu Pai, nos dirige, Senhor, através da Tua Palavra, pela orientação do Santo Espírito do Senhor. Ilumina o nosso entendimento nesse curto espaço de tempo que nós teremos, para que nós sejamos, meu Deus, impactados com a verdade da Tua Palavra e que isso transforme os nossos corações e, consequentemente, toda a nossa vida, nossa maneira de agir, nossa maneira de ver a nós mesmos, aqueles que estão mais próximos de nós, mas principalmente ao Senhor Jesus. Que nós tenhamos essa percepção adequada do Senhor, que nós não alimentemos expectativas erradas a respeito de Ti, ó Deus, a respeito do Teu Filho Jesus. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quando nós alimentamos expectativas erradas de determinada pessoa, muito provavelmente a desilusão, a decepção, ela vem. Quando nós olhamos para esse texto, para esse capítulo como um todo de João, capítulo 6, nós percebemos isso. Pessoas se decepcionaram com o Senhor Jesus. Em determinado momento da caminhada, da trajetória deles com Jesus, chegou determinado período que eles não queriam mais conversa com Jesus. Já era o bastante. Eles se decepcionaram com ele. Antes de nós prosseguirmos aqui no capítulo 6, é interessante nós fazermos aqui algumas observações para nos contextualizarmos a respeito desse capítulo do Evangelho de João. A primeira informação importante aqui é que este Evangelho ele foi escrito após a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70. No ano 70 houve a destruição do templo pelo Império Romano. Jerusalém, a Palestina, estava sob o domínio romano e em 70 houve a destruição do templo mais uma vez, o segundo templo, o templo de Herodes. Isso é importante porque João ele escreve depois deste fato, depois deste ocorrido. E lembre comigo a importância do templo, mas não somente do templo, mas também da lei para o povo judeu. O povo de Israel tinha como o templo, ou tinha no templo, a marca concreta da presença de Deus no meio do seu povo. Deus estabeleceu para o seu povo, ainda no deserto, que eles construíssem um tabernáculo, algo, uma tenda móvel que eles poderiam montar e desmontar a qualquer tempo, seguindo as ordens do Senhor para que eles marchassem. E aquele tabernáculo, ele significava exatamente a presença do Senhor, de Yahvé, no meio do seu povo. Muitos anos depois, Deus mandou que o seu povo construísse um templo fixo, um prédio, um edifício, por meio de um dos seus servos, o rei Salomão, filho de Davi. Davi queria construir e Deus disse, não, você não. Você é um homem de sangue, mas o seu filho, ele construirá para mim. E esse templo foi construído em Jerusalém e aquela era a marca da presença de Deus. A religiosidade judaica girava em torno daquele local, da lei que o Senhor havia instituído para o povo lá no Monte Sinai. Da saída do povo do Egito aos pés do Sinai com Moisés, Deus estabelece a sua nação e lhe entrega também a lei. Então esses dois elementos são importantíssimos: templo e legislação, a lei mosaica para o povo de Israel. Então, perceba aqui que há a necessidade de um conhecimento judaico prévio por parte dos leitores a que João estava escrevendo, ou a quem João estava escrevendo. Então, o público-alvo do Evangelho de João era um público que tinha contato, ou deveria ter contato, com a história de Israel, com os preceitos de Israel, com os temas, as festividades de Israel, com as instituições, com aquilo que de fato era importante, significativo e que dava sustentabilidade àquela nação, à sua religião. Então, isso também é importante.
Então, quando nós estamos vendo aqui, lendo o Evangelho de João, nós temos de ter essas informações em mente, bem esclarecidas, frescas em nossa mente. Outra coisa importante para nós entendermos, principalmente o capítulo 6, mas o Evangelho como um todo, é a ênfase ou propósito do autor que nós podemos perceber na divisão do livro. É um livro bem fácil de ser detectado a divisão. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 ao 18, nós temos o chamado prólogo de João. O que é um prólogo? É uma introdução. E João ele faz essa introdução exatamente nesses 18 primeiros versículos para mostrar todos os temas, basicamente, que ele irá discorrer em todo o Evangelho, com um único propósito: apresentar Jesus como o Cristo, para que todos creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus, assim como ele diz lá no capítulo 20. Mas, após esse prólogo, João divide esse Evangelho em 2 grandes livros. São os chamados livro dos sinais e também o livro da glória. O livro dos sinais, ele começa no capítulo 1, versículo 19, ele vai até o final do capítulo 12. E o outro livro, ele vai do capítulo 13 até o capítulo 20. O livro dos sinais, ele trata basicamente de 7 sinais que demonstram que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus, e que as pessoas deveriam crer nele, como Cristo, como Filho de Deus. Então João usa esses sinais realizados por Jesus para provar, mostrar aquilo ou quem de fato Jesus era. E aí nós temos uma porção muito grande, interessante no Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o 20, que narra uma única semana da vida do Senhor Jesus com seus discípulos, tratando da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E aí nós temos o encerramento do livro, no capítulo 21, com um epílogo, uma conclusão geral que João faz no capítulo 21. Interessante notar que vários temas do Antigo Testamento são utilizados aqui por João para mostrar que Jesus é o cumprimento de todas as expectativas do Antigo Testamento. Por exemplo, quando você olha para o capítulo 2 do Evangelho de João, é narrado que Jesus ele comparece a um casamento. Se você for observar o Antigo Testamento, você perceberá que o Antigo Testamento ele descreve a vinda do Messias como um casamento de Deus com o seu povo. E não somente um casamento, mas um casamento regado a muito vinho. O que é que João está querendo dizer com isso? Que o Messias chegou. O Messias tabernaculou entre nós. Ele chegou, a era do Messias chegou. Assim como o Antigo Testamento previa que essa chegada seria marcada como se fosse um casamento, João simboliza essa presença do Senhor Jesus naquele casamento exatamente para dizer: o Messias chegou. Assim como no capítulo 2, no casamento, nós temos vários outros temas sendo tratados pelo evangelista João. Por exemplo, a temática do templo também. Jesus purifica o templo no capítulo 2. E é exatamente para mostrar que o verdadeiro templo, ele havia chegado. Aquele que seria destruído, ele não seria mais necessário para a religiosidade judaica, porque aquele que era o templo em pessoa, ele já havia comparecido na terra do seu povo, na terra prometida pelo Senhor. Capítulo 3, nós temos outra temática trabalhada no Antigo Testamento, que é a temática do mestre de Israel. Jesus tem uma conversa com um mestre de Israel chamado Nicodemos, e Jesus se apresenta a ele como o verdadeiro mestre. Aquele mestre não estava entendendo realmente quem Jesus era e aquilo que ele vinha fazendo, mas Jesus estava se apresentando como o mestre verdadeiro de Israel para ele. No capítulo 4 nós temos a temática do poço de Jacó. O poço dado ou localizado ali na região da Samaria, e Jesus ele aparece como aquela fonte verdadeira de água da vida. Perceba que todas essas temáticas são colocadas ali pelo evangelista João de caso pensado para mostrar exatamente para os seus leitores que tinham conhecimento prévio de todas essas instituições, de todas essas realidades do Antigo Testamento, para mostrar: o Messias chegou. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e nós devemos crer nele como tal. E vários outros temas
João trabalha no decorrer do Evangelho. No capítulo 6, João trabalha uma outra temática, exatamente para mostrar a pessoa do Senhor Jesus como Messias. Esse capítulo que nós iremos fazer algumas observações. E a temática exatamente desse capítulo é a Páscoa. Semana passada nós comemoramos a Páscoa. Nós falamos sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E João utiliza essa festividade judaica da Páscoa para exatamente mostrar quem era de fato o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós iremos mostrar ou analisar aqui agora nesses próximos minutos, como que ele faz isso. E aí o apóstolo João, ele divide essa argumentação em basicamente dois blocos. O primeiro, que vai do versículo 1 até o versículo 21, ele menciona dois grandes sinais de Jesus. Um sinal feito em terra para vários discípulos, várias pessoas que o estavam seguindo, e outro feito no mar para um grupo mais reservado. Então, João ele narra esses dois sinais e ele não narra esses sinais sem um propósito específico. João queria mostrar algo a respeito do Senhor Jesus. Quando nós olhamos aí para o capítulo 6, versículo 2, nós observamos quem eram esses seguidores. Aí na parte A do versículo 2. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus, no capítulo 5, havia curado um homem paralítico. E as notícias a respeito de Jesus já estavam correndo por todas as circunvizinhanças. E as pessoas estavam admiradas. E elas começaram a seguir Jesus, admiradas com aquilo que ele estava fazendo. Então essas pessoas, admiradas pelos seus milagres, elas estavam seguindo a Jesus. E o texto diz que era uma multidão. As pessoas, uma grande multidão o seguia. Mas quando nós olhamos aí o versículo 2, na parte B, nós percebemos a motivação dessas pessoas. A motivação dessas pessoas era exatamente aquilo que Jesus andava realizando. Eram os sinais, era o dispensar de poder do Senhor Jesus naquelas localidades. Jesus estava curando muitas pessoas. Muita gente chegava até ele e ele curava vários tipos de doenças. E aquilo estava admirando as pessoas, e por isso, por esse motivo, essa motivação, eles o estavam seguindo. Mas também nós percebemos aí, no versículo 4, a ocasião em que essa multidão estava seguindo o Senhor Jesus. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. No Evangelho de João, pelo menos 3 Páscoas são mencionadas, se não 4, mas pelo menos 3. Uma no começo do Evangelho, outra exatamente aqui, e a outra por ocasião da paixão do Senhor Jesus, também é em tempo de Páscoa, lá no final do Evangelho. Então essa provavelmente foi a segunda Páscoa do ministério do Senhor Jesus, em que ele estava em Jerusalém para comemorar essa festividade. Foi nessa ocasião que aconteceu tudo isso aqui no capítulo 6. E quando nós observamos aí os versículos 14 e 15, eu queria chamar a atenção para esses 2 versículos, nós percebemos as expectativas que essas pessoas estavam nutrindo com respeito ao Senhor Jesus. Olha comigo o versículo 14 e versículo 15. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Jesus fez um grande milagre aqui. O milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com poucos pães e poucos peixes. Jesus fez esse milagre. E as pessoas ficaram boquiabertas, espantadas, admiradas com aquilo. E a resposta delas foi que verdadeiramente este é o profeta que devia vir ao mundo.
Em Deuteronômio, capítulo 18, nós temos a promessa de Deus ali de que levantaria um profeta semelhante a Moisés para o seu povo. E que o povo deveria ouvi-lo. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 15. Pedro, no discurso em Atos, capítulo 3, na pregação, cita exatamente essa ocorrência de Deuteronômio, capítulo 18, para dizer que Jesus era de fato aquele de quem Deus havia falado, que levantaria no meio do seu povo como um profeta semelhante a Moisés. A questão aqui é que Jesus não era igual a Moisés. Jesus não estava em pé de igualdade com Moisés. Moisés não era da mesma dimensão e envergadura do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus era diferente de Moisés. Jesus era superior a Moisés. E essa multiplicação de pães aqui exatamente nos remete ao Antigo Testamento novamente, quando Moisés alimentou toda aquela multidão no deserto com o maná descido do céu. Deus enviou para o seu povo, sob o comando do seu servo Moisés, alimento que estava sustentando todo o povo durante a peregrinação no deserto. Em Êxodo capítulo 16, versículo 35, nós percebemos isso. Um grande milagre, uma grande atuação de Deus em enviar aquele alimento para nutrir e salvar a vida do seu povo, preservar a vida do seu povo. Mas a ideia aqui que Jesus quer trazer, além da sua superioridade a Moisés, é que aquilo que ele estava oferecendo era ontologicamente diferente daquilo que foi oferecido para o povo no deserto. Não era uma comida que perecia, não era uma comida que os fartava momentaneamente e logo depois eles ficavam com fome. Era uma comida que realmente saciaria. Jesus estava oferecendo um outro tipo de alimento para aquelas pessoas. Ele está tentando aqui, o evangelista João, mostrar, trazer aquelas pessoas essas imagens do Antigo Testamento, que elas percebam quem é esse Jesus. O que ele de fato veio fazer com a sua vinda aqui na terra. E aí, no versículo 15, o evangelista João diz que Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Eu mencionei isso domingo passado e volto a mencionar. A expectativa daquele povo com a chegada de Jesus e com os rumores de que ele era o Messias e com a visão, o testemunho dos sinais que ele estava fazendo, era que Jesus seria o rei militar, político, social imediato de Israel, que livraria Israel do jugo da servidão da autoridade romana. Essa era a expectativa desse povo. Eles queriam torná-lo à força como rei. Eles queriam pegar Jesus pela roupa, levar até Jerusalém e proclamá-lo como rei. E aí Jesus, ele, sabendo disso, ele se retira da multidão e ele vai sozinho para o monte. Algo recorrentemente praticado pelo Senhor Jesus. Retirar-se do meio da multidão, do meio das atividades, do meio do turbilhão de atividades para se fazer, para encontrar o seu Pai em oração. Naquele momento, a permanência do Senhor Jesus não era adequada ali, e ele entende isso e ele se afasta. Então surge um outro sinal. Esse é o primeiro sinal que João relata aqui no capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Sempre trazendo essa memória do Antigo Testamento, da passagem de Êxodo, capítulo 14, da multiplicação ou do maná ao povo no deserto, mas também trazendo sempre a centralidade, a figura de Moisés. Lembra aqui que eles estão dizendo que Jesus é um profeta, ou é aquele profeta que Deus haveria prometido ao seu povo, semelhante a Moisés. Lembre de Moisés como essa figura muito importante no Antigo Testamento para o povo de Israel, inclusive no tempo do Novo Testamento. E então, o outro sinal, destacado aí no versículo 16 até o 21, é exatamente o sinal de Jesus andar sobre o mar. Jesus andar sobre as águas. E mais uma vez, nós devemos lembrar do Antigo Testamento.
Em Êxodo 14, Deus livrou o seu povo da servidão no Egito, exatamente atravessando as águas do Mar Vermelho. Deus fez com que aquele mar se abrisse e o seu povo passasse a seco, na liderança do servo Moisés. Interessante que João perceba isso. Talvez para nós seja mais difícil fazer essas conexões, mas para o povo de Israel, para aqueles que estavam inteirados, inundados com a história de Israel, principalmente com o Antigo Testamento, eles conseguiam fazer esses links rapidamente. Essa é a ideia de João. Jesus, ele aparece aos seus discípulos sobre o mar. Ao final do dia, os discípulos, verso 16, de Jesus, desceram para o mar e, entrando num barco, eles passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. O ministério de Jesus aqui estava se localizando nesse momento na região da Galileia, ao norte da Palestina. Nós temos aqui ao sul a Judéia, no meio a Samaria e ao norte nós temos a Galileia. E a Galileia é exatamente a região onde Jesus cresceu, em Nazaré. As pessoas conheciam Jesus por ali, muito mais do que nas outras regiões, apesar de que a essa altura do ministério de Jesus, as pessoas já estavam ouvindo falar dele, por conta dos sinais. Mas Jesus estava em sua terra, Jesus estava na Galileia. E os discípulos, em uma cidade chamada Tiberíades, perto do mar da Galileia, eles navegam a um ponto um pouco mais ao norte, que é Cafarnaum. Eles se dirigem até lá. Jesus se retirou, os discípulos procuraram Jesus, entraram no barco e seguiram para Cafarnaum. Jesus não estava com eles. E aí, eles navegaram por certa distância, o mar começou a ficar muito agitado, o vento soprava muito forte, e os discípulos já estavam a 5 ou 6 quilômetros de navegação, quando eles viram o Senhor Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. A reação deles foi de espanto, de medo. Nos outros evangelhos sinóticos, nós temos até a informação que eles achavam que era um fantasma. Eles estavam apavorados com aquela situação. Além da tempestade violenta, eles veem uma pessoa andando sobre as águas. E a imagem que o apóstolo João quer nos trazer é exatamente essa. É que Jesus não é o mesmo ou semelhante àquele que libertou Israel do Antigo Testamento por meio das águas. Jesus, ele é superior a Moisés. Ele tem uma proposta de vida para os seus discípulos superior a qualquer outro personagem do Antigo Testamento. E esse relato, ele nos é apresentado pelo apóstolo João. Interessante que aqui há uma particularidade, há uma particularização, melhor dizendo. Jesus, ele realiza esse sinal apenas para os seus discípulos mais próximos. A multidão não estava aqui. A multidão viu a multiplicação de pães e peixes, mas a multidão não presenciou esse ato, esse sinal do Senhor Jesus andando sobre o mar, mostrando a sua autoridade sobre a própria natureza. Mas os discípulos logo pensaram exatamente nesse poder que o Senhor tinha sobre a natureza, inclusive sobre as águas. Aquele que fez o mar abrir no Antigo Testamento, em 2 lados, estava ali na frente deles, junto com eles no barco. Inclusive, ele estava andando sobre as águas, se dirigindo ao barco, como se, de fato era, aquela porção de água estivesse sob o seu domínio, sob o seu poder. A partir do versículo 22, João ele utiliza um outro recurso para mostrar, apresentar o Senhor Jesus como o verdadeiro Messias, o Cristo. Aqui ele utilizou o recurso da narrativa de 2 sinais que o Senhor Jesus fez. E a partir do versículo 22, ele narra um discurso teológico apresentado pelo Senhor Jesus. A partir do versículo 22, nós temos aí esse discurso apresentado pelo Senhor Jesus a respeito de quem ele era, certo? A respeito de quem, de fato, Jesus era.
E nos versículos 22 ao 25 nós temos o contexto deste discurso. A mesma multidão que havia testemunhado o sinal da multiplicação estava procurando o Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Então, aquela multidão que viu aquele sinal na terra da multiplicação de pães em Tiberíades, eles chegaram no dia seguinte àquela localidade e eles procuraram Jesus e não viram mais. Mas eles souberam que Jesus não tinha partido com seus discípulos no barco. Jesus tinha sumido. Ninguém dava notícia de Jesus. E aí alguns barcos chegaram naquela região, em Tiberíades, no mar da Galileia, e eles navegaram, não sabemos quantas pessoas daquela grande multidão, mas muitas pessoas. O texto trata como multidão. Muitas pessoas pegaram alguns barcos e navegaram até Cafarnaum. Também, um pouco mais ao norte, subindo. Essa mesma multidão estava atrás do Senhor Jesus. Queriam encontrar Jesus. Elas viram um grande sinal. Elas viram aquele homem alimentar 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas. Elas estavam perplexas com aquilo. E aí o texto diz que quando aquela multidão, verso 24, viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Ora, Jesus não tinha ido com os seus discípulos no barco. Ninguém estava sabendo onde Jesus estava. Jesus havia se retirado para o monte. Era uma distância considerável. Navegando até se chegaria em certo período, mas andando a pé, Jesus não conseguiria chegar com a velocidade de um dia, da noite, da madrugada para o dia. E eles ficaram espantados e querendo saber como Jesus havia chegado naquele lugar. A questão é que a resposta de Jesus ela é bem direta, bem enfática. Enquanto que aquelas pessoas estavam procurando coisas superficiais, momentâneas, passageiras, no Senhor Jesus, Jesus sabia de fato quais eram as suas intenções e tinha uma proposta muito mais profunda para elas. Tinha uma proposta muito mais séria para aquelas pessoas. E aí, a partir do versículo 26, nós percebemos que Jesus ele declara ser o verdadeiro maná de Deus. O motivo da procura daquelas pessoas com a pessoa do Senhor Jesus é declarado pelo próprio Jesus no verso 26. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Toda aquela grande multidão estava atrás de Jesus somente para satisfazer os seus próprios desejos. Para satisfazer os seus próprios desejos materiais. Não estavam buscando Jesus por quem Ele era, pelo que Ele poderia fazer no mais profundo do ser deles. Mas o próprio Jesus falou que eles o estavam procurando porque eles comeram os pães e eles ficaram satisfeitos. Talvez eles quisessem de Jesus um fast food aí ad eterno. Chegasse para Jesus e pedisse uma comida e eles fossem saciados, providos. Nunca mais passariam fome. Talvez eles quisessem receber de Jesus algum benefício que trouxesse para eles a satisfação material, a saciedade. Eles queriam comer. E Jesus, vendo isso, mostra para eles qual era a real motivação deles em estarem o procurando. E aí, no versículo 30, a partir do versículo 27,
Jesus diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque o Pai, ou porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus tinha a autorização do Pai para fazer tudo aquilo que ele estava fazendo e prometendo. A imagem do selo no Antigo Testamento é recorrente. Alguém que recebe um anel de selar, um anel onde carimba determinadas correspondências oficiais e mostra ali a autoridade daquilo. Jesus recebeu essa autorização do seu próprio Pai. Ele podia fazer aquilo. Ele podia fazer aquelas promessas, fazer aqueles sinais, aqueles milagres. Eles precisavam entender isso e trabalhar por aquilo que não era perecível, mas muito pelo contrário, por aquilo que era perene, duradouro, eterno e que Jesus estava oferecendo. E aí eles perguntam a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus não é fazer, mas é crer. Eles teriam de tirar da cabeça deles a mentalidade que a obra de Deus estava em suas mãos, que eles poderiam realizar essa obra de Deus. Em primeiro lugar, eles deveriam crer naquele que Deus havia enviado, o Senhor Jesus Cristo. A obra de Deus era essa para eles, que eles crescem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E até o versículo 24 nós percebemos Jesus se colocando como superior a Moisés e ao alimento que Deus, o próprio Deus, havia dado ao povo no deserto, o maná no deserto, porque Jesus diz aí que Ele é o pão que desce do céu. Apesar de que o maná também havia sido enviado por Deus, mas o fato é que Jesus está dizendo que Ele é a verdadeira comida que não perece, que os discípulos, os judeus, todas as pessoas que o estavam seguindo precisavam entender urgentemente. A partir do versículo 35 até o versículo 51, Jesus, ele discursa que Ele é o verdadeiro alimento espiritual que dá vida espiritual às pessoas. Se de maneira geral, genérica, Jesus estava se comparando ao maná que Deus havia dado ao seu povo no deserto, no Antigo Testamento, e se colocando como superior àquele alimento, aqui Jesus está declaradamente, abertamente falando que Ele é o único que pode dar vida, saciedade permanente a todo aquele que nele crê. Ele é o verdadeiro alimento espiritual que concede vida espiritual a todo aquele que crê. E aqui nós temos uma das passagens mais monergísticas, né? Como a palavra que o irmão Cleciano usou em uma das quartas-feiras aí. Mais calvinistas, porque nós temos aqui uma passagem em que nos mostra de maneira clara, aberta, evidente, de que a nossa aproximação de Deus, nosso relacionamento com Deus, não depende de nós. Não é obra das nossas mãos. Não vem por esforço nosso, mérito nosso, mas por ação graciosa de Deus, de trazer todos aqueles que Ele quer para um relacionamento com Ele. É Deus quem chama, é Deus quem traz. Mas os judeus, eles ficam desconfiados de Jesus. A partir do versículo 41, nós temos uma espécie de afunilamento. Nós temos uma espécie de zoom no texto. Se você perceber, no versículo 41, o evangelista João vai falar dos judeus, que os judeus, eles começaram a murmurar. No versículo 52, ele também diz que então os judeus começaram a discutir entre si. No versículo 60, nós percebemos que João muda a palavra para os discípulos. Ele diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram. E aí no versículo 66, João, ele afunila ainda mais o discurso para um grupo mais restrito do Senhor Jesus, que são os 12. E se nós fôssemos afunilar ainda mais, João, ele especifica um dentre os 12.
Judas Iscariotes. Então aqui, a partir do versículo 41, nós temos essa série de afunilamentos de pessoas que estão, de certo modo, sem entender, murmurando, confrontando o Senhor Jesus, salvo um pequeno grupo. Um pequeno grupo que é o grupo dos 12, tirando, com exceção de Judas Iscariotes. Os 12 representados pelo apóstolo Pedro, aqui nessa passagem, na sua resposta ao Senhor Jesus Cristo. O fato aí, desses versículos 35 a 51, é que Jesus, ele diz ser o verdadeiro alimento que concede vida a todo o que nele crê. Então no versículo 47 diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, a partir do versículo 52, Jesus ele convoca aqueles que o estão ouvindo a fazer uma decisão ao seu lado. Jesus ele exige que aquelas pessoas participem da sua obra juntamente com ele. A partir do versículo 52, o texto diz: então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Interessante que já no início da igreja primitiva, os cristãos começaram a ser acusados, nos rumores romanos, de canibais. Canibais. Por quê? Porque os cristãos, eles, na festividade da ceia, ou na memória da morte do Senhor na ceia, eles falavam estar comendo o corpo do Senhor Jesus. Eles falavam estar bebendo o sangue do Senhor Jesus. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo naquelas reuniões. Muitas vezes, os cristãos sendo acusados de canibalismo. Mas o fato aqui é que Jesus não está falando da ceia. Jesus está falando da sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Jesus está convocando seus discípulos a terem parte com ele na sua morte sacrificial, na cruz. Não quer dizer aqui que quando nós participamos da ceia, ou de como outros ramos do cristianismo chamam de Eucaristia, nós estamos de fato comendo o corpo do Senhor Jesus, ou bebendo de fato o sangue do Senhor Jesus. E isto é participar da obra de Jesus. Mas participar da obra de Jesus é ter o relacionamento com Ele baseado na sua obra redentiva na cruz do Calvário. No sacrifício vicário que o Senhor Jesus fez, realizou na cruz do Calvário. Mas as pessoas não estavam entendendo. Ele quer que nós comamos a sua carne. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Participação na obra substitutiva do Senhor Jesus. Ligação íntima, viva, real com o Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus continua tecendo alguns comentários com respeito a isso, e no versículo 59 nós temos uma nota aí do evangelista João, onde tudo isso estava acontecendo. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Em algum determinado momento daquela chegada da multidão de Tiberíades até Cafarnaum, Jesus ele se dirigiu até a sinagoga de Cafarnaum e começou a ensinar ali. E João dá a entender que esse discurso todo ele foi proferido exatamente ali naquele local. Com certeza, nem todas as pessoas tiveram acesso audível àquele discurso, pelo local, pelo tamanho e da quantidade de pessoas. Mas o evangelista João aqui também nos narra esse fato, e com certeza essas palavras de Jesus, elas reverberaram naquele período mesmo para as outras pessoas. E nós terminamos aí no versículo 60 até o 71
com algumas reações diante desse discurso do Senhor Jesus. As reações contrastantes dos chamados discípulos no texto e também as reações dos 12, né? Especificamente tendo uma certa particularidade para o Judas Iscariotes. E aí o texto diz, no verso 60, que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Aqui foi o limite para essas pessoas. Quando Jesus começou a falar de comer carne, quando Jesus começou a falar de beber sangue, algo totalmente repugnante para os judeus, aquela proposta de Jesus foi a gota d'água. Eles não tinham mais estômago para ouvir aquilo que Jesus estava falando, muito menos para segui-lo. E aí o texto diz que muitos o abandonaram. Mas o texto também diz que Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes digo, que eu lhes tenho falado, são Espírito e são vida. Mas, essa é a frase-chave daqui, mas há descrente entre vocês. Há aqueles que não creem e mesmo assim estão me seguindo. Curioso, né? Uma grande multidão estava seguindo a Jesus, nós percebemos algumas motivações equivocadas, e Jesus diz: olha, eu já conheço cada um de vocês, e eu sei que há descrente no meio de vocês, por isso vos escandaliza. Mas, no versículo 65, e prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. É uma obra exclusiva do Pai. O nosso relacionamento com Deus, a iniciativa, a concretização do início desse relacionamento é uma obra divina. A obra divina na vida do pecador. E no verso 66 diz: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus se dirige aos 12. Jesus faz uma pergunta aos 12: será que vocês também querem se retirar igual à multidão? E aí nós temos um dos versículos mais impactantes, mais belos, mais bonitos da Escritura, na minha opinião. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Percebe o contraste das reações daqueles que eram discípulos de Jesus e daqueles que estavam de fato seguindo a Jesus? Os 12, representados aqui por Pedro, aquelas pessoas acharam que o discurso de Jesus era pesado demais e elas decidiram abandonar Jesus. Mas os 12 permaneceram fiéis, seguindo a Jesus, continuaram firmes juntamente com ele. Mas aí Jesus disse, verso 70, então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Eu sei que vocês lembram que antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, os 12 discípulos, Jesus passou uma noite inteira em oração. Jesus passou uma noite inteira intercedendo ao Pai por aquela escolha importante que ele faria. Será que Jesus ele se equivocou nessa escolha? Será que ele errou na escolha desses 12, sendo que um deles haveria de traí-lo? Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Jesus tinha um propósito, inclusive, para aquele que o haveria de trair. A escolha de Jesus destas 12 pessoas
Não foi algo aleatório, impensado, mas foi algo dirigido exatamente pelo Espírito de Deus. Queria fazer aqui algumas aplicações para nós encerrarmos esse tempo. Depois de analisarmos fazermos esses apontamentos, eu queria fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida diária. Eu queria que você estivesse atento a cada uma delas. É rápido. A primeira é o seguinte: assim como a multidão estava à procura de Jesus por conta dos sinais de cura e por conta do pão físico, muitos hoje podem estar buscando em Jesus satisfação para os seus desejos materiais. Isso acontece hoje também, irmãos. As pessoas estão em busca de satisfazerem os seus próprios desejos materiais, mesquinhos, antropocêntricos, autocentrados, só pensando nelas. Para muitos de nós, pode não ser especificamente a cura de uma doença ou saciedade alimentícia, mas pode ser a mera resolução de um problema conjugal ou a falta de um relacionamento amoroso. Algumas pessoas têm procurado a igreja para resolver conflitos no casamento. E eu já testemunhei de pessoas que, após resolverem esse conflito, abandonaram. Por quê? Porque a motivação delas não era seguir a Cristo. Era resolver o seu problema. Era conseguir um emprego. Era conseguir um relacionamento. Um namorado, algo do tipo. Não era seguir Jesus. As buscas pela satisfação de desejos materiais podem ser bem extensas na nossa lista, e na verdade nós podemos procurar em Jesus tudo, menos a satisfação que só Ele pode nos dar. Que satisfação é essa? A satisfação da nossa alma, do nosso interior, daquilo que nos escraviza, pelo menos na nossa vida pregressa, o pecado, mas que ainda insiste em nos atrasar, em não nos fazer progredir na nossa vida com Deus. Nós devemos buscar em Jesus aquilo que de fato Ele tem para nos dar de maior valor. Em segundo lugar, a salvação, ela não pode ser conquistada pelo trabalho humano, mas ela é dada pela fé em Cristo. E há um perigo, eu vejo isso especificamente no nosso meio, batista regular, ou reformado, alguma coisa dentro dessa grande gama, espectro, né, do cristianismo, não por entendermos que a salvação é alcançada pelas obras das nossas mãos. Esse ponto é bem batido na nossa mente, né? Nós ouvimos bastante que nós não conquistamos a nossa salvação. Mas nós podemos cair no erro também sério de achar que a manutenção da nossa salvação depende da nossa força, depende do nosso próprio poder, capacidade. E não é. Deus nos chama e Deus nos mantém nos seus caminhos. É obra de Deus. Nós temos a nossa responsabilidade, sim, mas é obra de Deus. É por meio da graça, do poder, do chamado irresistível de Deus, mas também do seu amor de nos preservar constantemente na caminhada. Tanto a nossa justificação como todo o processo de santificação não seriam possíveis sem a ação graciosa de Deus em nossas vidas. Não alcançamos a salvação pelas obras das nossas mãos, mas também não a mantemos. É bem verdade que nós contribuímos para a nossa santificação, mas a nossa contribuição não é o fundamento, e sim a obra de Cristo realizada na cruz. Nós devemos trabalhar duro no processo de santificação, mas esse esforço não é o fundamento, não é a base. É a obra do Senhor Jesus realizada na cruz do Calvário. Terceiro lugar, só em Jesus conseguiremos encontrar plena satisfação para a vida.
Todas as nossas realizações não farão sentido, no final das contas, se Jesus não for o alvo das nossas vidas. Nós não podemos jamais cair no engano de que qualquer coisa nesse mundo possa preencher a nossa maior aspiração, a nossa maior necessidade, porque de fato não acontecerá. Somente Jesus poderá dar real sentido a tudo aquilo que nós fazemos. Somente Jesus. No final das contas, somente Jesus. Em quarto lugar, essa satisfação, ela é mediante uma nova vida iniciada em Cristo. Você só poderá se satisfazer em Cristo se essa nova vida já tiver sido iniciada. Isso é óbvio. Nós não nos deleitaremos, nos encantaremos, nos alegraremos com o Senhor se nós de fato não tivermos sido chamados por Ele, não fizermos parte do seu rebanho. Se nós fizermos parte apenas de uma comunidade religiosa, nós não teremos o Senhor Jesus como a maior satisfação da nossa vida. Ponto. Quando nós participamos da sua obra redentora mediante a fé nele, onde os nossos olhos eles serão abertos para enxergar a realidade de uma nova perspectiva que antes nos era impossível. Quinto, dentro da igreja local, sempre haverá aqueles que permanecerão não por causa de Jesus, por entenderem quem realmente Ele é e por saberem da a adoração que devem prestar a Ele, mas por causa daquilo que eles acham que Jesus pode fazer por eles materialmente. Alguns desistirão relativamente fácil, relativamente cedo, como os discípulos no texto, mas outros persistirão e continuarão no meio do povo de Deus, meio que infiltrados, como é o caso de Judas, até o momento que acharem oportuno. Devemos levar isso bem a sério, irmãos, debaixo de muita oração, porque muitas decisões que teremos de tomar envolverão diretamente descrentes em nosso meio. Não é fazer parte da assembleia local, é fazer parte da assembleia universal, unidos a Cristo. E muitas das decisões, infelizmente, que nós tomaremos terá participação dessas pessoas. Nós devemos ter a sensibilidade nisso, a perspicácia nisso, de ter sempre em mente que numa congregação local, de fato nem todos estão seguindo a Jesus por quem realmente Ele é. Por último, assim como os 12, na igreja local também teremos aqueles que pela graça de Deus podem sim olhar para Jesus e testemunhar quem Ele é realmente e proferir as palavras do apóstolo Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Estes precisam entender a quem servem e precisam diariamente se dispor ao Senhor. Não somos servos de qualquer pessoa, irmãos. Qual a maneira mais prática de servirmos a Ele? Qual a maneira mais prática de você e eu servirmos a este Senhor? Sirva ao seu corpo. Sirva no corpo. Esteja engajado no corpo. Esteja vivendo de fato como comunidade, em comunhão, inclusive comunhão de serviço. Decepcionados com Jesus. Muitas pessoas estão decepcionadas com o Senhor Jesus porque alimentam expectativas erradas dele. Que conosco não seja assim. Que nós tenhamos de fato a visão adequada, correta de quem é Jesus, de quem nós somos dentro desse corpo. A partir de próximo domingo, se Deus permitir, nós estaremos iniciando uma série de exposições
sobre verdadeira espiritualidade. E não há verdadeira espiritualidade sem uma visão adequada de quem é Jesus. Vamos orar. Senhor, eu entrego ao Pai as nossas vidas em Tuas mãos e aquilo que nós ouvimos hoje à noite. Perdoa, Senhor, a minha incapacidade de transmitir tudo aquilo que poderia ser transmitido a partir deste impactante texto, Senhor. Mas que, assim como o Senhor penetrou em meu coração ao ler essa passagem, e recorrentemente faz isso, penetra também no coração dos irmãos que aqui estão. Transforma, Senhor, de maneira dramática a nossa maneira de enxergar o Senhor, nos empolgarmos contigo, com teu povo, com a tua igreja, e com aquilo que o Senhor espera que nós façamos, vivamos. Ó Senhor, age no meio do teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém.